Amém, queridos. Vamos nos colocar nos nossos lugares para iniciarmos, amém? Bom dia, irmãos. Vamos acalmando o nosso coração, achando um lugar para sentar. O dia está bonito, né? Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor juntos. Amém? Antes da gente começar o louvor aqui, os irmãos sabem que o Davi está internado lá em Campinas, né? E os irmãos têm acompanhado aí no WhatsApp as informações. Ontem a gente teve um momento com os homens aqui na igreja muito bom, de oração, de clamor pela vida um dos outros, e nós oramos pelo Davi. Mas agora cedo o Arcelino chegou aqui e disse que teve algumas complicações lá no hospital de ontem para hoje, né, Arcelino? E a gente não aceita isso aqui, né? A gente está crendo que tem um milagre de Deus para a vida do Davi, né? E aí você pode se perguntar, mas não orou ontem, né? Tem um caso na Bíblia que é do livro de Daniel, não sei se os irmãos já leram, mas Daniel estava orando ao Senhor, e ele passou dias jejuando e orando, e quando o anjo do Senhor chega para Daniel, ele fala, olha, o Senhor há dias liberou para que eu viesse até aqui, mas no meio do caminho eu encontrei resistência. Então a nossa luta é contra principados e potestades. Então às vezes a gente tem que entrar numa batalha de oração para que venha do Senhor a cura, venha do Senhor uma palavra, amém? Então eu queria convidar os irmãos a se levantarem. A gente vai ter um clamor aqui, eu vou orar, mas você vai orando junto, vai orando em línguas, vai trazendo a presença do Senhor, o poder do Senhor. Nós cremos que Ele muda qualquer situação, amém? Então nós vamos estender nossas mãos para aquele lado lá. O Davi está internado em Campinas, tá? Crendo que o poder de Deus é o que faz mudanças, amém? A gente estava orando ontem à noite pelo Davi em casa, e aí eu orei assim, né? Que ele espere no Senhor. Aí veio no meu coração aquele texto assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Né? E aí veio isso no meu coração. Que eu mandei para a Alexandra ontem. Oh, que bênção. Amém. E aí veio no meu coração assim, que até agora ele esperou a família, esperou nos médicos e no que eles podiam fazer. E chegou um tempo que agora nós vamos esperar no Senhor. Amém. E Ele vai fazer. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós nos levantamos nessa manhã, Senhor, como um corpo só aqui reunido, Deus. Não somos várias pessoas, somos um corpo reunido em favor da vida do Davi, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, sai toda enfermidade, sai todo mal, sai qualquer intenção do inimigo sobre a sua vida. Nós não aceitamos, Jesus. Clamamos por sua vida agora. Enviamos os teus anjos em teu nome, Senhor, para aquele lugar, para que do alto venha intervenção, para que do Senhor venha a mudança que o Davi precisa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre naquele lugar, Senhor. Muda toda essa história, muda toda essa situação, Senhor. Faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, essa situação na vida do Davi, Senhor, e clamamos em nome de Jesus, Senhor, para que vá embora a enfermidade, sai do corpo do Davi qualquer situação que não seja normal. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, pedimos, imploramos ao Senhor, Deus, para que algo aconteça agora, Senhor, sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre o seu físico. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Senhor, nós imploramos por uma ajuda do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Muda a história do Davi, Senhor, muda aquela situação naquele lugar agora, Deus, em nome de Jesus. Manda os teus anjos, manda uma palavra de cura, uma palavra de libertação, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus,
Espírito Santo de Deus se mova naquele hospital, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome, Deus. Nós clamamos, Senhor. Sim, Senhor. Deus. Nós proclamamos vida sobre o corpo do Davi, Senhor. Nós damos, Senhor, uma ordem para que o seu corpo se recupere, Pai. Que em nome de Jesus seja reconstruído, reconstituído pelas mãos poderosas daquele que cria e que muda todas as coisas. Nós cremos em Ti, Senhor, e nós proclamamos vida sobre a vida do Davi, Senhor. Nós dizemos viva e viva abundantemente no nome do Senhor Jesus. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós esperamos em Ti, como nós ouvimos aqui, Senhor. E nós ousamos subir com asas como águia, Senhor. E nós cremos que essa é a Tua palavra para essa família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Abençoamos a vida de Davi com a Tua direção, Senhor. Com a Tua proteção, Senhor. Oh, Pai, cerca, Senhor, com Teu exército de anjos essa vida, Senhor. Cerca, Senhor, com Teus anjos, Senhor. Glorifica Teu nome através da vida de Davi, Senhor. Para que muitos possam testemunhar o Teu poder ali, Senhor. Naquele lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Os que navegam os mares, os que moram nas ilhas, os que habitam cidades, ergam a voz e cantem. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Cante ao Senhor um novo cântico. Louva ao Senhor toda a terra. E entre as nações proclamando que o Senhor reina. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Agora nós vamos cantar em havaiano. Nani, nani, eoa. Naucanani, eoa. Nani, nani, eoa. Que a cua manaloa. Que a cua manaloa.
que o Senhor reina. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Agora vamos cantar em espanhol. Glória, glória a Deus. Te damos glória a Deus. Glória, glória a Deus. És todo-poderoso. És todo-poderoso. Glória, glória a Deus. Te damos glória a Deus. Glória, glória a Deus. És todo-poderoso. És todo-poderoso. Os que navegam nos mares, os que moram nas ilhas, os que habitam cidades, ergam a voz e cantem. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Agora vamos cantar em inglês. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are Almighty God. You are Almighty God. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are Almighty God. You are Almighty God. Cante ao Senhor um novo cântico. Louve ao Senhor toda a terra. Ide as nações proclamando que o Senhor reina. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar, como nunca cantar, oh meu ser, seu santo nome exaltar. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar, como nunca cantar, oh meu ser,
chegou. É hora de louvar outra vez por tudo que já passou e tudo que há em mim. Quero cantar até o entardecer. Vem dizer ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar. Como nunca cantar, ó meu ser, seu santo nome exaltar. És rico em amor e tardio em ira. Teu nome é grande, o Senhor é bom. Por tua graça permaneço sempre a cantar. Tenho razões pra te adorar. Vem dizer ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar. Como nunca cantar, ó meu ser, seu santo nome exaltar. E quando então minha força finar, se aproximar o fim, minha hora chegar, continuarei cantando teus louvores para sempre. Benditos anos, muito mais. Vem dizer ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar. Como nunca cantar, ó meu ser, seu santo nome exaltar. Vem dizer ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar. Como nunca cantar, ó meu ser, seu santo nome exaltar. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Aleluia. Ele me ama tanto. Aleluia. Ele nos ama tanto. Aleluia.
muito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, Eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim. Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama, me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. és minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram, e meu coração é tomado em grande flor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele Diga para o teu irmão. Ele te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, Ele ama. Às vezes tem situações que a gente passa, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. E você se vê numa situação tão dura e por um momento, pode ser por um momento, um instante, um segundo, você perde um pouco a noção de que Deus te ama tanto assim. E às vezes a gente pergunta: por que, Senhor? Por que essa situação? Por que eu? Por que a minha família? Por que o meu filho? Por que eu, né? E eu sinto assim que a gente precisa orar e colocar o nosso coração diante do Senhor, colocar vidas uns dos outros diante do Senhor, para que nós proclamemos uns sobre as vidas dos outros, para que nós juntos possamos ser absorvidos por esse amor, dessa convicção. Eu não sei se o Davi está ouvindo nossa reunião hoje, mas eu queria dizer para você, Davi, que ele te ama tanto assim.
Ele te ama, te ama, te ama. E não tem como explicar o amor dele. Acima de todas as coisas, acima das dificuldades e das dores que você está passando, o Senhor te ama. E nada disso é à toa. Às vezes a gente acha que é em vão. Às vezes a gente acha que não tem sentido. Mas eu clamo a Ti, Jesus, que o Senhor traga sentido. Que o Senhor traga propósito. Que o Senhor traga a resposta, Senhor, que o coração do Davi busca hoje, Pai. Eu sei que está muito difícil, Senhor. E às vezes talvez ele perca a noção de que o Senhor o ama, de que o Senhor tem um propósito para a vida dele, de que o Senhor tem sustentado a sua vida, Senhor, todos esses anos, porque o Senhor o ama. E Ele tem, Senhor, compartilhado das tuas dores, Senhor. Eu sei que é difícil, mas eu sei que nada disso é em vão, Senhor. Absorve o Davi no teu amor, Senhor. Que ele se sinta abraçado, que ele se sinta acalentado pelos teus braços de amor, Senhor. Que a tua presença seja tão forte ali onde ele está, que todas as pessoas ali sejam impactadas pela presença do Senhor. Amém. Proclama o teu nome naquele lugar. Tu és um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus compassivo, um Deus que perdoa a nossa iniquidade, um Deus que nos busca onde nós estamos, no lugar onde nós caímos, e nos resgata, e nos coloca de pé, e nos dá novas vestes, e nos dá um novo nome, Senhor. Um nome que só o Senhor conhece. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós temos toda a esperança, toda a força, tudo que nós precisamos, nós encontramos em Ti, Senhor. Tu és amável, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és justo, Senhor. E ainda que muitas vezes nós não possamos entender o Teu propósito, nós nos submetemos, Senhor, nós nos rendemos a Ti, por causa do Teu amor, Senhor. Porque acima de todas as coisas, tudo é para o nosso bem. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua igreja, Senhor, que se une, que está reunida no Teu nome, que dá as mãos, que dá os corações uns aos outros e se juntam um pelo outro, Pai. Porque as dores dos meus irmãos são as minhas dores, e as alegrias dos meus irmãos são a minha alegria, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos, Pai. Que haja paz, que haja cura, que haja, Senhor, o transbordar da Tua presença nas suas vidas, Pai. Que nunca falte luz e que nunca falte óleo nas suas lâmpadas, Pai. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Bendito seja, Senhor. Te amo, te adoro. Ao Teu nome em toda
Espírito. Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome, toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a Oh Senhor, te agradecemos, Pai. Agradecemos por esse tempo que nós podemos render tributo a Ti, Senhor. Oh Deus, seja cada lábio, cada coração aqui Teu, Senhor. Cada lar representado aqui Teu, Senhor. Não só de aparência, mas de viver contigo todo o tempo, Senhor. Reinando, Pai. Direcionando, Senhor. Amparando, fortalecendo, Senhor. Oh Deus, seja esse o desejo de cada um nessa manhã, Senhor. Para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A paz, irmãos. Antes de a gente passar os avisos e recolher as ofertas, algum homem que teve ontem na reunião aqui gostaria de falar sobre o tempo que a gente teve ontem? Dar algum testemunho? Teria algum voluntário? Amém. Como não tem, eu vou falar qual foi o tempo ontem, né, da nossa reunião, para aqueles que ainda não tiveram, não puderam estar ontem, ou não teve nenhuma das reuniões de homens desse ano. Ontem a gente teve poucos homens aqui, né, mas a ideia foi a gente falar sobre unidade, sobre um só coração, naquele mesmo tema que a gente está abordando desde o começo do ano, né, e a importância de cuidar uns dos outros, né. A gente trouxe alguns testemunhos, a gente conseguiu orar sobre questões que estamos passando, né? E colocar diante de Deus e diante também da igreja para estar abençoando uns aos outros, né? Então foi um tempo muito bom, onde a gente pode ser cuidado e cuidar também, tá bom, irmãos?
Você que não veio ainda esse ano, ou por algum outro motivo você tem alguma reserva sobre essa reunião, queria convidar você a estar na próxima. Você que é homem, você que lidera a sua casa, porque a gente tem vivido tempos onde os ataques são diversos, né? Mas nós precisamos se posicionar. Então é tempo dos homens se posicionarem, é tempo da gente tomar posições para juntos enfrentarmos, né, essa vida que está lá fora. Amém? Vou passar os avisos. Semana que vem, enquanto vocês trazem os dízimos e ofertas, semana que vem a gente vai ter o nosso culto de ceia no domingo, às 9 horas, como de costume. É aquele café da manhã que a gente faz junto, né? E no meio da semana tem o grupo menor, tá? Eu acho que só. Em julho, depois a gente vai passar a data da EBF. Já ainda não aprovou, né? É, tá bom. (18) A EBF vai ser que dia, amor? De julho? É uma quarta, né? Quarta, quinta e sexta? 16, 17 e 18 de julho. A gente protocolou 2 pedidos para fazer lá no bairro Camargo Andrade, né? Ou na praça ou na escola. Se nenhum desses dois, a gente vai fazer de alguma forma, tá, irmãos? Em alguma casa, mas a gente quer fazer esse trabalho lá, como a gente fez nas últimas férias. E que os irmãos estejam orando e... Que dia vai ser? 13? Então, dia 13 de julho, a gente está querendo fazer uma pequena excursão para o Museu da Bíblia, em Engenheiro Coelho, né? É perto de Arthur Nogueira, é da Adventista. Ana, fala aqui, mas... Desculpa, perdão, irmãos. Então, no dia 13 de julho, a gente está querendo levar as crianças, mas a gente gostaria que as famílias fossem, né, no Museu Arqueológico da Bíblia, que é da Igreja Adventista, um lugar muito bacana, grande. O Arcelino já foi, super indica. A gente ainda está vendo se a gente vai de ônibus depois do culto. Então, a ideia é a gente fazer o culto aqui normal, almoça junto e vai junto para lá. Ou a gente vai de ônibus ou vai uma caravana de carros. Daí a gente organiza as caronas para todo mundo poder participar, tá bom? Então vai ser 13 de julho, reserva na agenda. Não dá para ir no sábado, porque eles não abrem, eles só abrem no domingo. E é no domingo a partir das 14 que o museu abre. Então a gente faz o nosso culto aqui normal, almoça junto e vai passear, tá bom? E é bom, aquele que tem interesse, fala com a Ana, porque lá tem uma visita assistida. Então, dependendo da quantidade de pessoas que a gente for, a gente... Tá. Aí a gente abre um formulário no grupo, aquele que tem intenção, mesmo que seja de carro, a gente vai dar um jeito para acomodar isso, que às vezes o transporte, o ônibus fica mais caro do que a gente ir em alguns carros, né? Mas é legal a gente saber a quantidade para a gente tentar já ver essa guia assistida lá dentro, que vai explicando, né, as coisas do museu. Então, acho que é um tempo bom. E fora aquele tempo nosso, né, de andar, de sair, de fazer algo juntos, tá bom? Acho que é isso. Vamos lá, tio. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar pela vida do pastor Marcos, pela palavra dessa manhã. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, pelo tempo do louvor, pelo tempo que o Senhor tem cuidado de nós, Pai, nessa manhã, Pai. Pedimos agora pelo tempo da palavra, pela vida do pastor Marcos, por aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração, que possamos estar com os ouvidos abertos, coração disposto, Pai, a aprender de Ti, Senhor. Guarda, Senhor, a sua vida, guarda aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração, que possamos estar atentos, Senhor, para o que o Senhor tenha a nos dizer hoje, Pai. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã, guarda-nos, Senhor, nesse tempo da palavra, continua falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
os netos e os filhos e as professoras. Coisa mais linda do vô. Todos, viu? De todos os avós, né? Amém. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa. O mundo sem criança é um mundo sem esperança. Amém? Amém. Que bom. Que bom é estarmos neste lugar, onde o centro de tudo é Cristo. Amém? Estarmos aqui junto com os irmãos é estar no melhor lugar. Nós, não é costume, mas é a consciência que nós temos que fazemos parte da igreja. Né? Quando nós não fazemos parte da igreja, nós não temos vida, nós não temos rumo, nós não temos definições da razão por que nós estamos neste mundo, né? Mas nós que já corremos, como Hebreus diz, para o refúgio, é diferente, porque nós recebemos vida do Senhor, amém? Nós recebemos a vida que o Senhor deu na cruz do Calvário, né? E não tem preço, nós cantamos muitas vezes, não há preço mesmo que a gente possa avaliar o valor dessa salvação que há nele, desse resgate que há nele. Não podemos mensurar esse preço que ele pagou na cruz. E graças a Deus que essa é a razão de estarmos aqui. Não é? Onde estaríamos cada um de nós se ele não tivesse alcançado o nosso coração? A igreja é o lugar onde Deus se manifesta na vida dos seus filhos. Amém? A igreja é a casa de Deus. Não estou falando dos prédios, não estou falando dos tijolos, mas a igreja é a casa do Senhor. Pedro fala que nós somos pedras vivas. Amém? Pedras vivas. Isso é mais que precioso, é mais que possamos pensar, como diz em Efésios, além de tudo o que pensamos, fazemos, pedimos, além de tudo. Então nós temos esse privilégio, essa preciosidade, essa grandeza de Deus para conosco. Deus quis habitar na terra. E Ele projetou para si a igreja, as pessoas que são salvas, as pessoas que entregaram sua vida, que de fato o entregaram, porque a igreja sem renúncia, ela se torna algo pesado. Então, quando nós encontramos o Senhor, nós, talvez num primeiro momento não tenhamos entendido isso, mas há necessidade de uma renúncia total da nossa vida. Uma renúncia total
do nosso si, do nosso eu, para que Ele habite em nós, para que Ele habite em mim, para que Ele habite em você, e Ele seja o Senhor da minha vida, Senhor da sua vida. Amém? Isso é muito precioso, isso é coisa de pensar cada dia. Por isso que Davi diz lá que o seu pedido a Deus era que Ele restituísse a alegria da salvação. A alegria da salvação, a vida que nós vivemos aqui na terra, a vida que estamos vivendo para viver na alegria do Senhor. Amém? Não importa o que está acontecendo. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Amém? Nós precisamos ter a alegria da salvação no nosso dia a dia. Amém? Você crê nisso? E é isso que nos faz dar um passo à frente. Mais um passo, cada dia mais um passo à frente, andando no meio do povo de Deus, andando no meio da igreja. Nós cantamos um cântico aí, eu não lembro qual é, que fala que não vivo lamentando, mais ou menos isso, eu peguei uma frase aí, não vivo lamentando. E Deus não quer que vivamos lamentando, não é? Porque, aliás, diz que o único lamento que a gente deve ter é pelos nossos próprios pecados, né? Do que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados, né? Então, eu não perco meu tempo em lamentos. É verdade, como dizia meu professor na faculdade, é uma verdade verdadeira, né? Para que lamentar? Se você e eu, se nós temos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. E eu estava, esses dias, pensando sobre muitas coisas, né? E como a gente pode mudar nossa vida? Porque o Senhor quer transformar as nossas vidas na imagem e semelhança do Senhor, não é? Nós aprendemos isso há mais de 40 anos, que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Tá? Todo mundo está consciente disso? Então, é uma família, imagina uma família assim, né? Então, nós precisamos, muitas vezes, retomar nossa vida de fé, porque andando nessa vibe que o mundo está andando, há momentos que parece que não vamos suportar, né? Parece que não vai dar, mas vai sim, A vida no Senhor é uma vida no rumo, no caminho certo, no propósito certo, e onde nós temos que valorizar o tempo todo.
Abram comigo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Eu vou começar por aqui. Capítulo 1. Os irmãos já conhecem de cor e salteado, e isso é o perigo. O perigo é quando nós conhecemos. Eu já conheço isso, eu já passei por isso. Capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está próximo, está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Eu estava meditando sobre isso, que muitas vezes a nossa vida, ela vai vivendo um dia após outro, e nós esquecemos dessa palavra, né? A palavra que Jesus veio pregando lá no início, na Galiléia, era essa, né? Que o reino de Deus estava próximo e que já havia se cumprido, o tempo já havia se cumprido, e a palavra era: arrependei-vos. Como é preciosa essa palavra! Arrependimento, arrependimento. Só podemos mudar nossa vida, nossa mente, nosso caminho, nossos propósitos, nossos apegos, se houver arrependimento. Amém? E a palavra dele diz respeito a outra coisa, que é arrepender e crer no evangelho. O evangelho contém tudo aquilo que eu preciso. Então, o dia a dia, né? O hoje, o amanhã, o depois, me faz esquecer dessa preciosidade que Deus deu à igreja, que é o arrependimento. Porque só com o arrependimento das minhas ações, atitudes, pensamentos e sentimentos, é só eu me arrependendo disso que eu vou ver a necessidade de mudar, de acordo com o evangelho. Amém? Está entendido? Está entendido isso? Arrepender e crer no evangelho. Eu estava esses dias orando à noite, pensando eu gosto de pensar na minha própria vida, né? O que pode ser mudado, o que é necessário mudar, o que precisa ser mudado de acordo com o evangelho, né? Eu li uma passagem a respeito de Davi, né? Chega um momento da vida de Davi, ele está para construir a casa do Senhor lá em Jerusalém, né? E passa uma palavra na cabeça dele, que a vida dele é passageira, né? A vida dele, ele tem o sentimento de que a vida dele era passageira. E ele usa, a palavra lá usa uma palavra, uma expressão, e tem versões diferentes, mas tem uma delas que ele diz assim, que nós somos impermanentes. Já pensou nessa palavra alguma vez?
a gente não pensa, né? A gente nem usa o vocabulário. Mas ele diz, nós somos impermanentes. Essa questão de nós chegarmos à conclusão de quem nós somos, ela é interessante para muitas coisas. Porque quando eu tenho essa consciência, por exemplo, da minha impermanência, de que eu sou passageiro, que a minha vida vai, eu não sou daqui, né? É um tempo curto que nós vivemos, 80, 90, 100 anos, sei lá, é muito pouco, né? Então, muitas vezes, por falta dessa consciência de que nós somos seres não permanentes, somos impermanentes, nós passamos, nós deixamos o tempo correr e muitas vezes nós deixamos o que é precioso. Nós deixamos aquilo que de fato é valoroso e nós nos apegamos mais às coisas do que às pessoas. E todos nós aqui, né, cada um de nós somos chamados para nos interessarmos por pessoas. Já pensou nisso? Cada um de nós, Deus nos chamou para um propósito dele. O propósito dele é alcançar a terra toda. Então, nós estamos envolvidos num grande projeto. Amém? Talvez você não saiba, mas você e eu, nós somos chamados para um grande projeto. E eu não posso embaraçar esse projeto. Eu não posso ser mais um que vou embaraçar o projeto do Senhor. Mas, pelo contrário, eu tenho que participar, eu tenho que me engajar, né? Porque Deus tem esse propósito, né? Paulo sabia muito disso. E ele fala nas suas cartas, né, que ele tinha cooperadores, né? Ele tinha auxiliadores, porque ele tinha o fim de alcançar, anunciando o Evangelho aonde fosse possível. Então, a igreja aqui, nós temos esse projeto que não é nosso. Ontem eu ouvi uma palavra, às vezes a gente não pensa, né? O Chico trouxe uma palavra lá em Valinhos. Uma vez por mês nós nos encontramos, né? Os presbíteros, os obreiros podem participar, né? Tem o almoço, e eu acho que devem participar aqueles que, né, se interessam e estar lá. E ele disse uma palavra lá que foi interessante, falando sobre... Quem já ouviu falar aqui sobre a grande comissão? Não precisa nem levantar a mão, não é isso. Já ouviram falar da grande comissão, que está lá em Mateus, capítulo 28? A grande comissão. Ele fala, quando nós não estamos engajados na grande comissão, nós estamos numa grande omissão, né? E tem razão, né? Porque nós fomos chamados para nos envolver. Amém? Nós somos chamados para fazermos parte. Lá em Efésios fala cada um fazendo a sua parte, né? E eu falei que estava orando à noite e Deus falou uma coisa no meu coração. Assim, eu tive um sonho e eu vi uma praia e tinha muita gente ali naquela praia, mas todas aquelas pessoas que estavam ali naquela praia estavam em busca de serem curadas, porque aquela água trazia cura, né? Aquela água trazia cura. Não sei se você costuma sonhar, mas volta e meia eu estou sonhando alguma coisa. E nós sabemos que o Espírito de Deus
traz cura à nossa alma, ao nosso coração e ao nosso físico. Amém? Nós temos essas promessas do Senhor sobre a nossa vida. Então, tomando essa palavra, arrependimento e fé no Evangelho. Eu queria ver como Jesus começou o seu ministério. Né? Vamos lá no capítulo 4 de Mateus. Versículo 23. Às vezes a gente quer montar uma estratégia de como alcançar pessoas, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? No capítulo 4, versículo 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E diz que grande multidão o seguiu. Então, o que fez Jesus? O que ele começou a fazer? Ele começou a ensinar nas sinagogas. Amém? Ensinar o quê? Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença. Amém? Então, aí fala assim, doenças e enfermidades. E ele andou pela Síria, sua fama se estendeu, e aí as pessoas fizeram o quê? Levaram para o SUS? Não, não levou para o SUS. Levou para o Augusto de Oliveira Camargo? Não. Diz que trouxeram para ele, né, todos os doentes, todos, acometidos de várias enfermidades e tormentos. E quais eram eles? Endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele curou a todos. Então, eu fiquei pensando, né? Esse é uma estratégia de Deus? Uma estratégia de Deus. Curar os doentes. Quanto eu me importo com os doentes? Eu fiquei pensando. Quanto eu me importo? Eu me importo. Quando a gente se converteu, a gente queria salvar o mundo, né? Não era assim? Eu acho que deveria ser, né? A gente queria salvar o mundo, né? E aí, depois de um tempo, nós começamos a entrar nas teologias, nós começamos a falar de muita coisa, pensar de muita coisa. Chico lá falou assim, que as nossas conversas é sobre trocar receita de bolo, é sobre futebol, é sobre política. Não que essas coisas sejam proibidas, mas não deve ser o assunto que tome a nossa vida, que engula o nosso tempo, né? E eu fico pensando, eu estou fazendo isso hoje? Eu estou fazendo isso hoje? Responda para você. Fala assim, eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso como deveria fazer. Né? Para onde está voltado os meus olhos? Né? Então, Jesus estava envolvido com isso. Jesus se envolveu com isso. Né? E diz que as multidões o seguiam. Vamos lá no capítulo 9. No capítulo 9 de Mateus. No versículo 35,
diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O evangelho se repete. E diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A vida de oração, e uma das orações que Deus quer responder, é que haja muitos trabalhadores na sua seara, né? E é aí que também reafirma que ele curava as pessoas de toda sorte de doença e enfermidade. Eu não sei se já houve época como hoje, onde as pessoas estão terrivelmente doentes, né? Às vezes a gente olha e fala, não, tem muita saúde, ciência, e muitas vacinas. Nossa, quando você entra dentro de uma farmácia, você fica doido. Eu fico pensando, mas como tem doença, como tem coisas que, né, porque o tanto de remédio que tem lá, né, é um negócio terrível, né? Não é? Você entra numa farmácia assim, fala, nossa, tem tanta coisa que você nem imagina. Mas Jesus, ele se preocupou com os doentes, com os enfermos, né? E eu não estou falando aqui que não é para ninguém procurar farmácia, nem o médico, nada disso, né? Às vezes minha família fala, mas você não pode falar isso, né? Eu não quero falar para ninguém deixar de tomar o seu comprimidinho, o seu remédio, não é nada disso. Mas, por outro lado, cadê o poder de Deus na minha vida? Cadê o poder de Deus na minha vida para que se manifeste através da igreja? Quando eu falo minha, não, mas poder na minha vida, mas na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, não é? Então, a igreja, ela é a mão de Deus na terra. Amém? A igreja, por meio do Evangelho, quando ele diz, e crede no Evangelho, Paulo fala em Romanos 1, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós temos que crer. Amém? Nós cremos que aquilo que ele falou, aquilo que a palavra diz, é verdade. E é para acontecer na minha vida e na sua vida. Amém? Você crê nisso? Creia pela fé. Não é? A gente não crê porque a gente é mais inteligente, porque a gente é mais sábio. Não, a gente crê pelo contrário, que nós não somos nada disso. Não somos mais sábios, não somos mais inteligentes, somos dependentes, e por isso eu posso crer. Amém? Porque se Deus não fizer, ninguém mais pode fazer. Amém? Vamos ver dois exemplos. Aqui eu falei que Jesus percorria as cidades, né? Mas eu quero ver dois exemplos da ação de Deus, que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Dois tipos de ações, né? Uma do homem e outra de Deus, né? Aí, voltando no versículo 18, vamos ver uma coisa interessante. Aliás, a palavra é super interessante, não é aquela revista.
palavra é super interessante. Versículo 18. Jesus vinha ensinando, né? E no versículo 18 do capítulo 9, diz assim: enquanto essas coisas lhes dizia, ele estava ensinando, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe as mãos sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Então, chega um chefe lá e fala: minha filha acabou de morrer, né? Mas não tem problema. Vem agora, impõe as mãos sobre ela, e ela viverá. Vê que todos nós temos problemas, amém? Todos nós temos coisas difíceis na vida. A vida é assim, não tem outro jeito. A vida é feita de coisas difíceis, a vida é feita de muitos problemas, de muitas dificuldades, de muitas necessidades. Quando Deus fala que nós devemos viver assim, desse jeito, então há muitas lutas, há muitas resistências, há muitas dificuldades, e acontece isso ao nosso entorno, nosso redor, com nossa família, nossos queridos, nossos irmãos, nossos parentes. Acontecem muitas coisas, mas nós não estamos sem saída. Como esse chefe disse: olha, minha filha acabou de morrer. Morreu agora. Mas tem uma coisa: vem e põe sobre ela as tuas mãos, e ela vai viver. E ela vai viver. Amém? Vê que interessante. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala assim: não vou dar conta. Acho que é melhor sempre falar isso, né? Senhor, põe as tuas mãos lá, porque eu não vou dar conta. Essa é uma consciência. Amém? É uma consciência de fé. Eu sou passageiro. Eu sou vulnerável. Eu sou dependente. Eu sou necessitado. Davi dizia: sou pobre e necessitado. Mas ele tinha uma convicção: porém o Senhor cuida de mim. Amém? E a vida segue e vai, e diz assim, que o chefe, Jesus levantou-se e seguiu, e também os seus discípulos. Aí entra outra história. Né? Versículo 20 diz: eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla das vestes, porque dizia consigo mesma. Vê a diferença. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Vê a diferença? Tem coisas que não é com você. Tem coisas que são com os outros. Eu tenho um irmão mais velho, e a minha oração é essa por ele. Eu mantenho contato com ele. Eu falo: Senhor, vai lá. Eu creio que o Senhor tocar a vida dele, ele ficará curado. Você tem alguém.
eu tenho alguém que eu posso falar: Senhor, vai lá e toca. Mas nós também podemos ter essa fé, esse entendimento, esse conhecimento, passar por essa experiência de que se eu tiver alguma coisa pessoal, eu posso ter essa confiança, essa fé, que se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei livre. O problema era de 12 anos. Como é que eu olho algo de 12 anos? Posso ter esperança. O registro está aqui. O registro está aqui. Fazia 12 anos. Essa mulher, com certeza, já tinha gasto tudo, já tinha perdido tudo, né? Mas quando ela vê Jesus, ela tem uma consciência de fé. Eu nem preciso falar com ele. Mas se eu apenas tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E diz que Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã, sem nada, purificada, livre, liberta, salva. E ele diz: foi a sua fé. Foi a sua fé. A fé Deus colocou no nosso coração. Deus colocou a fé no meu coração. Deus colocou a fé no seu coração. Porque a fé vem pela palavra de Deus. Pela palavra de Cristo é gerada fé no nosso coração. E foi por causa dessa fé que nós somos salvos. Amém? Amém? Nós cremos. Não é? É por causa dessa fé. Não é porque eu tenho poder, não é porque eu sei mais, ou que eu sei menos, ou porque eu seja alguma coisa. Eu preciso deixar os lamentos, a vida de lamentos, porque há um grande propósito na sua vida e na minha vida, de sermos participantes do projeto de Deus, para que todas as pessoas conheçam o Senhor. E eles vão conhecer o Senhor através da vida de cada um de nós. É tempo de levantar. É tempo de desejar mais. Eu quero ficar mais próximo. Eu quero tocar. Eu quero tocar. Porque Deus tem dado dons a cada um de nós. E nós não temos como chegar-se a Deus e falar: mas eu não recebi. Eu não recebi. O problema é de envolvimento, o problema é de fé no coração, de crer que você não está aqui perdendo seu tempo. E que quando nós vemos aqui neste lugar, nós não vemos só quando podemos, mas nós nos achegamos aqui porque entendemos que quando os filhos do Senhor estão reunidos, a bênção do Senhor vem, a graça do Senhor vem, a alegria do Senhor vem, nossa cabeça é levantada, nossa vida é retomada. Nós temos que tomar muito cuidado com os discursos que muitas vezes nós colocamos na cabeça, de que achar que Deus é desse jeito, Deus é daquele jeito. Nós já entendemos que Deus é poderoso, pois ressuscitou a Cristo. Ou nós cremos ou estamos nos enganando. Mas eu creio que nós não estamos enganados. Amém? Nós somos chamados para nos levantar. Amém? Deixar de resmungar. Apóstolo Pedro fala que nós temos que deixar toda maldade, todo dolo,
né? Para viver essa vida que Ele nos chamou. Amém? Então, percorria Jesus todas as cidades, pregando o Evangelho do Reino. Amém? Eu queria que nós abríssemos no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Continuando com o pensamento de que Jesus ia de cidade em cidade, ele fala da parábola da grande ceia, Lucas 14. A parábola começa no versículo 15. Diz: Jesus vem ensinando, né? E diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Me desculpa. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por desculpado, excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, nesse convite, ele prioriza os que não tinham nada. E ele fala para o seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Essa é uma estratégia, amém? Essa é uma estratégia para os nossos dias. Quem quer ir para os becos? Quem quer ir para as ruas? Quem quer ir atrás dos pobres, dos aleijados, dos cegos, dos coxos? A igreja. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho mais importante. Cantar louvores aqui até que não é lá muito difícil, né? Não é? Não é verdade? Mas ir num beco. Eu fui chamado para trabalhar no beco. Você foi chamado para trabalhar no beco. Pensa nisso. Você foi chamado para trabalhar nas ruas. Eu fui chamado para trabalhar nas ruas. E não adianta falar: eu não tenho esse ministério não é meu, não é meu dom. Então, se não tem esse dom, pede esse dom para o Senhor. E adquira mais um dom. Eu vou para as ruas, eu vou para os becos. E ele
atrás dos pobres, atrás dos cegos, atrás dos coxos, atrás dos doentes. Eu preciso me envolver com isso. Doentes físicos, doentes da cabeça, desnorteados, lunáticos. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função, não tem como fugir disso. Está cheio de gente querendo alcançar os famosos, tudo bem, é parte deles, tudo bem se eles acham que é isso. Mas eu quero os pobres, eu quero os lunáticos, eu quero os sofredores, eu quero os que estão padecendo, os doentes. Eu preciso querer no meu coração. E muitas vezes eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. E eu preciso crer no Evangelho. Versículo 22 diz: depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar, há espaço. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, sai pelos atalhos, e obriga todos a entrar, porque o meu desejo é que a casa fique cheia, que a minha casa fique cheia. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Certa feita, Jesus, quando começa a pregar o Evangelho, ele encontra Mateus. Mateus estava na coletoria, caçando imposto. E eles eram chamados de publicanos, né? Ele tinha um cargo bom, né? Ele era chefe lá. E Jesus passa e chama ele. Levi, é o segundo nome de Mateus. Vem e segue-me. E diz que ele foi para sua casa, Levi foi para sua casa, e Jesus foi junto, e os amigos deles, todos foram juntos. Todos foram juntos. Imagina isso. Nós temos falado de lares redentores. E diz que Jesus foi àquele lugar, e aí os fariseus, vendo, Levi deu um banquete, e os fariseus começaram a falar, né? Por que o vosso mestre, olha que coisa, por que o vosso mestre come com os pecadores? Você conhece a passagem, não conhece? Essas perguntas, essas coisas, esses questionamentos dos fariseus. Por que o vosso mestre come com os pecadores? Jesus comia com os pecadores. E diz que Levi havia dado um banquete lá, Jesus estava lá. E estavam comendo com os pecadores. Estava ele comendo com os pecadores. Essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. Essa é a função ativa da igreja. Nós devemos pensar sobre essa estratégia. Nós temos ouvido falar sobre lares redentores, mas nós devemos focar mais nisso. Eu devo participar, eu devo colaborar, e eu devo agir dessa forma, querendo alcançar os pecadores, né? Ou seja, aqueles que não têm Deus, não têm nada, né? Eu devo trabalhar para isso, eu não devo impedir isso, eu devo ser mais um que estou à frente disso também,
Amém? Nós temos uma missão. Nós não fomos chamados para fazermos política de boa vizinhança com os nossos próprios irmãos. Nós já somos irmãos, nós já somos filhos do mesmo Pai, nós já somos irmãos, e nós não precisamos ficar encafifados pensando só em ver o defeito dos nossos irmãos. Nós precisamos de ação, nós precisamos caminhar nessa direção de alcançar essa cidade de Indaiatuba, e se possível alcançar outros lugares. Nós precisamos agir, nós precisamos nos levantar e descobrir que nós somos chamados para isso. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Nós temos uma missão. Nós não temos aqui para achar que eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que desse jeito não dá certo. Nós estamos aqui para sermos aquilo que nós, irmãos, estivemos ontem aqui, sacrificamos de forma boa o nosso tempo, porque nós estamos com essa visão. Você sabe como se chama Levi? O significado de Levi? Unidos. Unidos. Juntos, ligados. A juventude hoje fala, está ligado na internet, está ligado. Nós precisamos estar ligados no chamado. Amém? Dia menos dia, eu e vocês e nós vamos nos encontrar, se Jesus não voltar, estirado num caixão, deitadão lá. De preferência, nem coloque flor no meu, viu? Nem coloque flor no meu. Porque nós somos passageiros. Nós somos como Davi disse, impermanentes. Impermanentes. Desculpa essa lembrança, mas a gente costuma vira essa boca para lá. Não tem vira essa boca para lá, não. A hora que chegar a hora, você soma, né? Não é? Mas eu quero lembrar a mim, lembrar a nós, que nós temos esse belo chamado, maravilhoso, né? Você tem um problema, fala para Jesus, vai lá, Senhor. No caso daquele chefe, era a filha dele. Ele falou, vai lá, Senhor, eu sei que se o Senhor for lá e pôr a mão sobre ela, ela vai viver. Ela vai viver. Ela já estava morta. Ela vai viver. E você e eu, nós podemos tocar no Senhor, amém? Pela fé. Tocar no Senhor. Bom dia, irmãos. Então, os irmãos têm acompanhado tudo o que tem acontecido nessa manhã aqui, né? Então, a gente começou orando pelo Davi, depois nós adoramos o Senhor, e essa palavra mexeu bastante comigo ali, e eu estava com uma situação que aconteceu ontem, e eu pensei, passo isso para os irmãos ou não? Mas eu acho que Deus estava me perturbando, e eu vou dar esse testemunho para vocês. Ontem eu estava em determinado lugar aí, e conversando com algumas pessoas, e uma determinada pessoa ficou sabendo, ele sabe que o Adriel e a Maiara estão indo embora, né? E ele olhou para mim e falou, nossa, mais uma perda para Indaiatuba. O cara falou assim. E aquilo entrou dentro de mim de um jeito, sabe? Eu saí daquele lugar lá e o Senhor começou a falar na hora, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E aquilo dentro de mim, né? E aí a gente chega para a reunião de homens. À noite eu não sei qual foi a intenção da pessoa em falar daquele jeito, né? Só Deus sabe.
Mas Deus já foi falando que não era isso. Não é isso, não é isso, não é isso. E aí a gente chega aqui para a reunião de homens. E quem estava aqui ontem? Quem eram os homens que estavam aqui? Amém, né? E a gente chega para essa reunião e a reunião começa a desenvolver de um jeito que um vai falando uma coisa, outro traz outra coisa, e um testemunho, e de repente a gente começa a orar uns pelos outros, e irmãos, eu amei a reunião de ontem, falar para vocês, que foi uma das melhores reuniões que a gente já fez de homens aqui, porque a sinceridade dos irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, de que nem o Celcinho trouxe, de buscar unidade, de ser um, essa palavra que meu pai tem trazido aqui, que nós temos uma missão que é maior do que nós, é uma missão maior do que as pessoas, é a missão de Deus, né? Então a gente começa a orar, a estar junto, e aquilo foi aquecendo o meu coração, e eu falando, é isso, né? Eu tenho certeza que o meu pai vai estar aqui, tenho certeza que o Wagner vai estar aqui, tenho certeza que o Celcinho vai estar, que o Domingos, que o Adilson, o Arcelino, o Diego, eles vão estar aqui, cara. Vão estar juntos comigo. E nós vamos fazer a missão de Deus. O Celso está em todas. O Celso vai estar aqui. Roberto vai estar aqui. Então o convite dessa manhã que o Senhor está trazendo para todos nós, não é para mim, não é para um específico, é para todos nós. Nós precisamos ser unidos para estar engajados na missão de Deus. O propósito final da união da igreja, da comunhão dos irmãos, de estar juntos, é a missão de Deus na cidade. Nós vamos alcançar essa cidade. Então, eu estava com essa palavra que deram. Nossa, mais uma perda para Indaiatuba. E, né, a gente ama o Adriel e a Maiara. Vamos ficar muito felizes pelo propósito de Deus na vida deles, mas também tristes, né, com a ausência da amizade. Mas essa palavra que fulano deu, mais uma perda. E Deus falando, não é isso, não é isso. Aí no finalzinho da reunião, já estávamos para sair, para ir embora, né? O Josias levanta a mão. Olha, eu ainda quero que orem por mim. Então a gente já estava meio terminando ali o momento de oração, né? Vários motivos, né? E essas reuniões são maravilhosas, irmãos, porque a gente põe uma cadeira, quem viveu já sabe. A gente põe a cadeira aqui, o irmão conta a dificuldade, senta e a gente impõe as mãos sobre a vida dele, né? E isso é a comunhão dos irmãos uns com os outros e com o Espírito Santo. Então, já tínhamos terminado, mas aí o Josias levanta a mão, olha, eu acho que eu vou ter que pedir oração. Eu pensei, nossa, está acontecendo algo sério ali com o Josias, né? Então o Josias senta na cadeira e fala, gente, eu preciso ser usado ali no meu lugar de trabalho. Nessa hora foi como se um grito estourasse dentro do meu ouvido. É isso. É isso. Então Deus foi falando durante o dia. Não é isso. Essa palavra que você recebeu não é essa. Não é essa. Não é essa. E aí a hora que o Josias fala, gente, orem por mim porque eu preciso ser usado por Deus ali no meu lugar de trabalho. Assim, explodiu na minha cabeça. É isso. Deus vai usar cada um de nós, unidos, para alcançar o perdido, o necessitado, o mudo, o surdo, o atormentado, o lunático. A Bíblia tem algumas versões que falam lunático. É essa a missão de Deus. E é para isso que serve a igreja, é para isso que serve a unidade dos irmãos. Nós não estamos juntos para ser legais uns com os outros, para ficar igual meu pai falou, vendo o que o outro tem de ruim, eu vou ficar analisando, então eu não me envolvo. Não é isso. Deus tem chamado a congregação, essa união de irmãos. Deus tem chamado para ganhar Indaiatuba. E isso vai acontecer. O Senhor tem dado palavras nos últimos meses. O Senhor tem animado o grupo de obreiros. O Senhor tem feito grandes coisas, irmãos, que às vezes nem todos sabem. Mas Deus vai usar a congregação, a união de irmãos, para alcançar aqueles que o Senhor quer alcançar. Amém? Vamos nos levantar. Seja mais um na fileira do Senhor, amém? Deus vai usar você e eu
Deus vai usar nossas vidas. Você faz parte dessa história, amém? Nós vamos andar, nós vamos caminhar, dar um passo à frente, nós vamos proclamar a vitória do Senhor na sua igreja, na sua casa. Deus ama a sua igreja, Deus nos ama, como nós cantamos hoje aqui, mais do que nós imaginamos. Senhor, eu quero rogar, Pai, sobre cada casa aqui representada, Senhor. Pai, que cada casa, ó Deus, seja um lugar, Pai, onde a Tua presença, onde a Tua igreja é abrigada, Senhor. Pai, desperta nossas vidas, Senhor, que cada um de nós tenhamos liberdade, Pai, para a nossa casa. Cada um de nós aqui somos responsáveis, Senhor, por abrir a porta das nossas casas, Senhor. Nós queremos ser como aqueles discípulos, Senhor, que não deixavam de pregar a Cristo todos os dias, de casa em casa, de repartir o pão de casa em casa, de viver vida de oração, Pai. Ó Senhor, desperta a nossa mente para não termos dificuldade, Senhor, em fechar as portas da nossa casa, dos nossos lares, Senhor. Cada um aqui, Pai, concede graça, Senhor, concede, Senhor, alegria em servir o Senhor. O Salmo 100 diz que nós devemos servir o Senhor com alegria, Pai, e nós queremos ter essa alegria, Senhor. Nós sabemos que é difícil achar um tempo, Senhor, é difícil escolher um tempo, Senhor, mas nós queremos ter facilidade, Senhor, nós queremos ter um coração aberto, Pai, para abrir a porta da nossa casa, Senhor, e servir o Senhor ali, os irmãos, as pessoas que nós conhecemos, Senhor, nesta cidade, Pai. Concede o Teu favor a cada um de nós, Pai. Nós rogamos, Senhor, queremos mudar o nosso coração, queremos nos arrepender, Senhor, das nossas atitudes erradas, das nossas maldades, Senhor. Muitas vezes sentimos ciúmes, sentimos inveja, sentimos tristeza, Senhor, mas a causa não é nossa, a causa é Tua, Senhor, e nós queremos andar e dar um passo à frente, Senhor, e alcançar o Teu propósito, Senhor. Onde estiver cada um de nós, os nossos pés serão aqueles que levarão as boas novas, Senhor, porque nós fazemos parte não de um projeto pessoal, mas um projeto eterno do Senhor, Pai. Nós rogamos, Senhor, vem sobre nossas vidas, Senhor, vem sobre as nossas casas, Senhor, vem sobre as nossas famílias, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor alcance o propósito do Senhor na vida de cada um aqui, onde nós possamos, Senhor, fazer a nossa parte, Pai. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor, enche de alegria, Senhor, enche de bom ânimo, Senhor. Tua palavra diz muito isso, sobre isso, em termos bom ânimo, Senhor, e nós queremos crer que esse bom ânimo vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti e rogamos: paz seja sobre a casa de cada um, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos crendo com o coração esperançoso, Senhor, de que o Senhor quer estar no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cura cada irmão aqui que porventura esteja doente, esteja passando por alguma dificuldade. Estende as Tuas mãos, Senhor, e traz vida, Senhor, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, agradecidos que somos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, irmãos. Deus é com você. Amém?